Pessoal, olha, aqui eu já comecei no cilindro a prender as minhas esponjas. São esponjas reaproveitadas e aqui ela está grampeada na parte de cima, amarrada como se fosse o jogo da velha. Nesse sentido aqui, no sentido oposto. Depois eu grampeei aqui 2 cordões para prender. Ela está junta aqui por esse cordão, mas não teria necessidade se você for fazer diretamente aqui. Poderia prender de uma a outra, mas aqui eu coloquei para ter uma segurança maior e ela está presa aqui, fazendo aqui o sentido que eu quero da minha cascata. Após isso, eu vou começar a fazer o preenchimento com as minhas folhagens. Aqui é a folhagem de mala, já está cortada, e você vai fazendo o seu preenchimento. Nessas partes aqui que eu preciso aproximar uma da outra, eu pego as folhagens maiores, porque ela já consegue cobrir essa parte onde não tem esponja, e as menores eu vou fazendo o corpo da minha cascata. Olha aqui, eu coloquei essa nesse sentido e agora eu coloco essa aqui nesse sentido oposto, que é uma folhagem maior, para que eu consiga atingir essa parte onde não teve esponja floral. Essa folhagem que eu estou aplicando aqui é a folhagem de mala, é a mala permanente, porém em algumas cidades você vai encontrar ela pelo nome de avencão. Você pode também utilizar essa samambaia que vai fazer o mesmo efeito. E aqui, olha, para que eu tenha o complemento da minha cascata no final, eu estou trabalhando com uma que está com um tamanho maior. Ela vem maior ainda quando a gente compra. E aqui a gente vai dividindo para fazer esse preenchimento. Se eu deixar ela do tamanho que ela vem da loja, ela se sobressai muito. Como ela não é uma folhagem muito nobre, então a gente faz essa diminuição para que a gente tenha, aqui, ó, ela foi cortada nesse sentido aqui, ó. E aí ela tem um rendimento maior e não vai se sobressair e cobre toda a minha esponja floral. A mesma coisa que se você não quiser fazer na esponja, você faz na argila. Você pega a argila, prende ela da mesma forma que está presa aqui e você vai conseguir fazer também. A argila, a depender da cidade, ela tem um custo-benefício melhor que a esponja floral. E qual é a vantagem da argila? Que mesmo que ela seque, você consegue molhar novamente e reaproveitar. A esponja não. Depois que ela for muito furada, você não vai conseguir aproveitá-la novamente. Então, a depender, a argila pode ser um grande aliado. Eu tenho essas aqui porque essas eu utilizo muito nos eventos que são com flores naturais, e para não jogar fora eu trago para aproveitar em arranjos permanentes. Aí, ou seja, seria descartado, eu consigo reaproveitar e não preciso também fazer um investimento na argila, apesar de que eu evito estar usando. E aqui, pessoal, eu acabei de fazer todo o meu complemento da minha guirlanda e eu vou trabalhar aplicando as flores maiores para que eu agilize o preenchimento do corpo da minha cascata. Agora é só continuar fazendo o meu preenchimento. E aqui tem um truquezinho muito legal que você consegue estar fazendo, que é o seguinte: começa aplicando as suas flores maiores em formato de zigue-zague. Ou seja, uma para lá, outra para cá. Você vai fazendo a distribuição das suas flores. Aqui, para que eu consiga atingir a distância de uma com a outra, eu pego as flores que têm o tamanho maior para fazer essa junção aqui, ó. E vou continuando fazendo essa aplicação em formato de zigue-zague. Observe que, por que utilizar as flores maiores? Porque faz que o meu trabalho ele agilize muito rápido. Depois a gente vai até fazer a aplicação de flores menores. Mas já imaginou fazer uma guirlanda floral desse tamanho, onde você vai fazer só com flores desse tamanho aqui? Você vai trabalhar horrores e o investimento também não compensa. Então olha a diferença do preenchimento que vai fazer. Eu até aplico, mas só por último para dar acabamento. A mesma coisa aqui, olha, tem a distância de uma esponja para outra. Aqui a flor está emendada num palitinho de churrasco. E aqui, ó, eu aplico e automaticamente ela já atinge essa distância. E sempre em zigue-zague para você
não perder o jogo da sua cascata. Lembrando que a cascata você consegue fazer para vários tipos de móveis. Aqui eu trouxe um cilindro para trazer uma proposta diferenciada e mostrar como é possível que no cilindro que todo mundo tem, que todo mundo utiliza, você trazer uma nova roupagem. E aí depois que eu fiz esse preenchimento em zigue-zague, ou seja, eu já preenchi o corpo da minha cascata praticamente por completo, eu venho agora fazendo o preenchimento aqui, ó, entre uma e outra, e assim começar a fechar essa área verde. E sempre que eu estou fazendo esse preenchimento, eu me preocupo em não deixar as espécies florais se encontrarem. Por exemplo, aqui eu tenho uma hortênsia que eu coloquei primeiro, eu iria colocar ela aqui, onde eu coloquei essa rosa, mas eu lembrei que aqui eu já tinha uma hortênsia, então eu faço essa troca. E aí depois que eu fiz o preenchimento da parte do meio, eu começo agora a preencher a parte lateral da minha esponja. Por exemplo, essa parte aqui, olha, eu começo a fazer uma aplicação de flores para trazer esse meu preenchimento aqui também. Para que a minha cascata ela comece a se arredondar. Aqui lembrando, como eu falei para vocês, a distância de uma esponja e outra pega flores que tem o cabo maior e você vai fazendo aqui esse seu preenchimento para que a altura chegue. Joel, as minhas flores não têm o cabo muito longo, o que eu faço? Você vai emendar, pode emendar com um pedacinho de arame, pode fazer a emenda com palito de churrasco. Pronto, aqui eu já tenho o corpo da minha cascata e agora nessas partes que ainda estão verdes eu vou fazer o preenchimento das mini flores. Joel, eu posso colocar somente flor grande? Pode sim, não tem problema nenhum. Mas quando você tem as duas espécies, a sua guirlanda ela fica muito mais bonita. Então eu vou fazer aqui a aplicação nessas partes menores e agora é a mesma técnica, é só fazer o preenchimento com as outras espécies menorzinhas e a sua guirlanda vai ter um outro efeito visual muito melhor. Aqui pessoal, eu já fiz todo o preenchimento com as mini flores e agora nós vamos fazer a aplicação dos ursinhos. Eu quero mostrar como é que a gente faz para colocar primeiro a estrutura para prender o ursinho lá dentro da nossa esponja floral. O ursinho ele foi colocado com um palitinho de churrasco, eu vou mostrar como eu coloquei aqui. Então, olha, aqui está o ursinho. Então a gente abriu um pouquinho o zíper e furamos com um pedacinho de arame e emendamos 2 palitos de churrasco. E nós vamos enxertar ele lá dentro da nossa guirlanda floral. E por que agregar os ursinhos aqui dentro desse projeto? Porque torna a sua guirlanda diferenciada. Você pode usar para chá revelação, pode utilizar para jardim dos ursos, enfim, tem uma infinita possibilidade para você agregar o seu trabalho. E além da guirlanda já ser diferenciada com essa aplicação dos ursos, você tem um trabalho que sai à frente da sua concorrência e vale muito a pena você estar trazendo isso para o seu trabalho também. E aqui a pegada do ursinho é do mesmo jeito, e zigue-zague como a gente iniciou, fazendo a aplicação das flores principais, para que ele tenha esse movimento e não fique todo parado num lugar só. Aqui, como por exemplo, ele está muito distante do cilindro, eu posso pegar o grampeador e prender a orelhinha dele na própria madeira do cilindro. E aqui a gente já prende o ursinho, dá uma afrouxadinha no grampo para não ficar parecendo que está tão preso, ajuda a sustentar. E aqui na parte inferior nós vamos colocar o outro ursinho, sempre na mesma pegada de zigue-zague. Pessoal, e aqui está o resultado final. Coloquei a guirlanda com os ursinhos aplicados. E aqui eu coloquei uma mini composição para você entender como é possível, com material extremamente simples, a gente trazer uma decoração rica em detalhes, diferenciada,
como é esse caso aqui. A gente tem 2 cilindros com as peças, o ursinho aqui sentado, o outro ursinho agarrado com o cestinho de flores, e esse arranjo aqui ele é montado com a técnica de arranjo simétrico da aula anterior. Esse aqui é a mesma coisa e o ursinho sentado no chão. Então imagine, esse aqui ele tem uma proporção para ficar diretamente no chão, esse aqui ele já não tem. Então eu faço uma composição como se ele estivesse abraçando aqui o meu arranjo para trazer uma unidade e proporcionalidade em relação ao cenário no geral. Então você pode ver aqui, ó, nada fora do comum, apenas flores, e esse resultado no contexto geral que faz um diferencial gigantesco no seu projeto. E claro, na decoração você vai trazer o plano de fundo, colocar balões, agregar todos os itens que vai aí deixar o seu trabalho sair muito à frente da sua concorrência na região que você atua.